motivadas para as brincadeiras, e as crianças deprimidas acabam se tornando um pouco mais desanimadas e sem vontade de exercer aquela atividade que elas estavam acostumadas. As dores de barriga também, né, os sintomas físicos, né, a sudorese noturna, crianças que têm dificuldade para dormir. Às vezes a criança começa também num período de ter um choro mais fácil, fica muito chorona, chorar por qualquer coisa. Se esses sintomas perdurarem por 2 semanas, né, ou 5 desses sintomas perdurarem por 2 semanas, é importante buscar um auxílio, né? É importante que os pais possam acolher os filhos, né, procurar entender o que está acontecendo, né, procurar auxiliar eles a nomear esses sentimentos, nomear esses sintomas, né, e o tratamento vai variar entre psicoterapia, né, e às vezes vai ser necessário um auxílio psiquiátrico e medicamentoso. Existem diversos fatores que podem desencadear a depressão infantil, né. Entre eles podem ser fatores socioambientais, né, fatores que vêm de dentro de casa, enfim, de uma família de pais mais rígidos às vezes, ou de alguma questão que possa ter acontecido mais traumática na vida da criança. Mudança de rotina, né, também pode desencadear a depressão. Muito bom, muito bom. Vocês têm ouvido esse depoimento aí, vocês têm trabalhado com crianças, com adolescentes, com os pais. Como é que tem sido isso para vocês? Tem apresentado muito casos assim, de depressão, de suicídio, de criança doente? Vocês têm que clinicar ou mandar para um psiquiatra para receitar remédios, né? Como é que tem sido isso aí para vocês? Vou deixar aberto. Quem quiser falar primeiro pode falar alguma coisinha, só nessa introdução. Bem, o índice de depressão nas crianças e na adolescência, ele aumentou terrivelmente na última década. Não se tinha casos de depressão antes dos anos 70. Não se falava disso, só tinha depressão os adultos. E, atualmente, tem sido em torno de 13% das crianças e adolescentes têm tido depressão. Esse aumento tem sido muito considerado porque não se sabe lidar com isso. Não se sabe lidar com uma criança com depressão, com um adolescente. É novo nesse assunto. Totalmente novo. As famílias têm procurado ajuda. Eu não sou especialista em crianças, só a partir de adolescência, né? Existem os psicólogos que são especialistas, né, são os psicólogos infantis, porque eles não trabalham como nós trabalhamos com os adultos, né, que sabem falar, que sabem verbalizar os sentimentos. Então, as crianças elas são trabalhadas pelos psicólogos através dos brinquedos, que é a ludoterapia. Então, através dos desenhos e dos brinquedos, os psicólogos analisam, mas está mais sério do que se possa imaginar. É verdade. É isso aí, doutor Eugênio. Você já deu aula em escola pública, é isso? Já. Já? Já sim. O diagnóstico de depressão juvenil ele é muito difícil de fazer. Não é um diagnóstico fácil. A Organização Mundial de Saúde aponta que a cada 3 profissionais, um só consegue diagnosticar. Por quê? É uma depressão, nós já temos aí a definição, o vídeo definiu depressão, só que o quadro no adolescente ele não é tão rígido, porque o adolescente apresenta uma instabilidade e uma impulsividade maior. Então, é aparentemente normal uma certa inquietação e uma certa dificuldade até de aprendizado no auge da adolescência. Nós estamos falando aí daqui da pré-adolescência, né? Que é de 10 a 14. Nós podemos falar também das crianças, por exemplo, a partir de 5 anos para frente. Então, a Organização Mundial de Saúde define assim, pré-adolescência de 10 a 14. 10 a 14. Tá? Então assim, de 0 até 8, vamos ter aí criança. Tá ok? Então, assim, elas também ficam deprimidas? Ficam. O diagnóstico é difícil? Às vezes o diagnóstico começa com o pediatra. Tá? No caso do adolescente, com o ebiatra, antes de chegar no psiquiatra, antes de chegar no psicólogo. Então, é um diagnóstico difícil de fazer. Então, primeiro é a família lidar com a dor, que é a dor do filho, a dor da angústia, que já é difícil de se admitir. E depois lidar com a dor
da cura, que é uma outra dor difícil de admitir. Por que é um diagnóstico difícil? Porque muitos passam aí pela adolescência, pela infância, né, pela pré-adolescência, às vezes até a adolescência, sem essa ajuda psicológica, sem essa ajuda psiquiátrica. Tá? Então, a grande dificuldade que nós temos aí da depressão juvenil é definir, é diagnosticar. Uma vez definido, né, uma vez diagnosticado o quadro nosológico, é mais fácil de tratar. Você acha que tem remédios? As crianças tomam remédios de tarja preta, aquele negócio todo para controlar essa depressão? Tem isso? Essa é a dor da família, é o remédio tarja preta. Tarja preta. Essa é a dor da família, porque ainda temos uma confusão conceitual que aqueles que tomam remédio psicotrópico são confundidos com pessoas que têm doenças mentais. Ok. E, pastora, tem acontecido muito isso aí na igreja, nas famílias? Você tem lidado com isso aí, com esses pré-adolescentes, né? Pastor, é mais do que a gente imagina, né? A gente pensa, às vezes, por estar na igreja, por ser famílias cristãs, que a gente não vai encontrar esse quadro. E, muito pelo contrário, a gente encontra, e às vezes, eu penso que talvez no contexto nosso de igreja, a gente consegue até perceber um pouco mais, porque o momento, por exemplo, de culto de 10 horas da manhã, que é um culto super alegre dos juniores, que é onde a gente reúne o maior número de crianças, né, de juniores, é muito fácil você identificar um menino que não se alegra, que não pula, que não canta, que não... nada a gente consegue Ele é diferente fazer. dos outros, né? Ele é diferente dos outros. Então, o nosso olhar já fica atento àquela criança. Tem algum problema, a gente precisa sentar e conversar. Aí então, vocês procuram os pais? Como é que a gente tem um primeiro contato com ele e depois a gente, caso necessário, a gente identificando essa situação, a gente procura os pais para poder conversar com os pais. Ok. Porque um certo isolamento é normal, mas o isolamento, quando ele é excessivo, ele acaba prejudicando a socialização. O que precisa ser levantado aí inicialmente é isso. Igual ciúme, né? Ciúme é normal, todo mundo tem que ter um pouquinho de ciúme. Agora, um grande ciúme aí já tem algum problema, né? O zelo, cuidado. Pastor, e tem uma outra situação, tem um outro quadro, porque tem a criança que se isola e tem aquele que é arteiro demais. Aquele extravasa. Ele extravasa demais. Então, não obedece, não atende um comando de jeito nenhum. Quando a gente senta para conversar, que você vai descobrir o que tem por trás daquilo ali, com certeza a gente encontra um problema. Aqui, já estão chegando as perguntas aqui. Como é que um pai faz, doutora Lucileia, para ele tentar identificar essa depressão, esse isolamento do filho, essa tristeza, né? Porque às vezes o pai acha normal. E como é que o pai faz para identificar isso aí? O que ele tem que olhar? O que acontece é uma mudança de comportamento. Os sintomas, na verdade, eles diferenciam muito pouco entre sintomas infantis, adolescência e adulto. Porque isso é muito parecido, tem a ver com perda de apetite, perda, no caso de adulto, aí tem outras manifestações, mas perda de apetite, mudança de comportamento, nervosismo, irritabilidade. Choro demais, choro, né? Das crianças pequenas, você olha muito o desenho delas, manifesta muito fácil nos desenhos. E agora o que a gente mais olha é o tempo de duração. Todos nós ficamos tristes, todos nós temos mudança de humor, mas quando isso passa de 2 semanas, aí tem que se tomar cuidado. Porque adolescente ele já tem uma mudança que é natural de humor, que faz parte da parte hormonal dele. O adolescente tem isso. Mas quando isso fica deturpado, aumentado, né, exageradamente, e nos meninos tem uma diferença. Quando os meninos têm depressão, os adolescentes e pré-adolescentes, eles ficam mais agressivos, eles começam a abusar de
drogas, eles passam a procurar briga na rua, essas coisas. Agora, a menina não. Ela já começa a ficar apática, mais apática, perde a autoestima, começa a ficar isolada. Existem umas diferenças. Legal. Tem uma pergunta aqui, doutor Eugênio. Queria acrescentar uma coisinha. Pode acrescentar. Que é exatamente, preparei uma lista aí, além dessas, né, que foram citadas aí, citou no vídeo também, o bullying causa depressão, tá? Outras coisinhas, por exemplo, cobrança excessiva dos pais, cobrança excessiva em relação às notas, à escola, desempenho, tá? Uma outra coisa que provoca aí, as escolhas em relação à vocação, carreira, isso provoca muita depressão no pré-adolescente, no adolescente, tá? E uma outra coisinha terrível aí, ó, conflitos dos pais, que é o campeão de audiência, tá? Se você juntar todos os fatores que nós enumeramos até agora, nada provoca mais depressão e angústia nos filhos do que os pais brigando na frente deles. Dá um medo, né, para o filho, né? Traz uma insegurança, deve ser isso. Traz um sentimento assim de que vai perder, de que vai acontecer alguma coisa ruim. Os pais brigando. Talvez os pais eles nem percebam isso, mas é bom a gente ouvir isso, né? Que você vai ter uma discussão, você vai brigar, entra para o quarto, né? Ali vocês podem discutir, mas depois saem, né, sorrindo alegremente. Não é falsidade, não, mas é uma preservação dos filhos. Né? Tem que preservar os filhos, porque o sentimento da criança, esse sentimento da criança, ele é muito forte. Ele é muito forte. É um sentimento que ora é criança e ora é adulto. Ora ele é cobrado como adulto, ora ele é cobrado como criança. Então, ele não sabe, muitas das vezes, como se comportar, já está com esse problema de identificação. Então, essa briga, essa desestruturação familiar vai provocar, assim, um efeito devastador na sua psique. Eu também falo, quando eu falo que é um sentimento muito forte também, não é só no adolescente, na criança também, criança de 5 anos, 6 anos, é muito forte, são as lembranças, são as memórias que essa criança vai ter e é um sentimento tão forte que às vezes a criança ela fica muda, ela fica amuada, fica num canto, ela não consegue sorrir, não quer comer. Por quê? Porque está refletindo ali o relacionamento paterno, o relacionamento dos pais. Aqui, hoje em dia os filhos têm tido muitas atividades com isso, a cobrança dos pais para dar conta de tudo. Vocês acreditam que o excesso de atividades pode gerar depressão nos filhos? Você acabou de responder agora, né? Essas não têm sido mais crianças, pastor. As crianças não brincam mais, não tem mais aqueles brinquedos do nosso tempo, não é, gente? Vocês dois aí? Não. Olha para você ver uma coisa. Os pais, às vezes, estão com excesso de atividades, ficam colocando criança para ver TV e jogar videogame, Eles não têm noção do mal que estão fazendo. E dos desenhos que estão assistindo, que são tão perigosos, que se os pais tivessem noção do que a TV infantil está apresentando para eles hoje, eles não permitiriam que assistissem. E os blogueiros? Nem como Felipe Neto, blogueiros. como outras pessoas que influenciam muito, né? Olha aqui, para você, pastora, minha neta de 14 anos está cortando, ficou agressiva, não respeita ninguém. O psiquiatra acha que é esquizofrenia, mas eu sei que é espiritual, porque ela está ouvindo vozes. Ela perdeu o pai há 1 ano, desde então, esse sofrimento mental. Precisa de orientação. O que pode ser feito nisso aí? Talvez a doutora consiga responder melhor que eu. Agora, eu fiquei muito assustada, nós ficamos muito assustados, eu e o pastor Gleides, da nossa liderança, com o tanto de meninos, homens, se cortando, porque até algum tempo atrás a gente atendia muito as meninas, mas hoje os meninos, eu fiquei muito assustada de pegar meninos com o braço todo riscado, com as pernas riscadas, e eles falaram assim, é o único jeito que eu tenho de eliminar a minha dor. Exatamente. Você chama de riscado é o quê? Cortado mesmo? Cortado com gilete, com estilete, caneta, se riscam profundamente, machucados profundos. Meninos de quantos anos? De 9 a 13 anos. A partir de 8.
Muito sério, né? Sério. Que coisa. E você acha que, por exemplo, nesse caso, doutora Lucileia, leva um psicólogo e Primeira o psicólogo vai coisa a ser encaminhar para o feita psiquiatra? porque faz-se um trabalho primeiro, né, de terapia. Quando se percebe que vai muito além disso, porque existe uma doença que faz isso, né? Eu até nem me lembro agora, borderline não. É uma outra doença, borderline, que faz com que se corte. A angústia da alma, ela é tão grande que a pessoa não suporta. Então, às vezes, para não se suicidar, por exemplo, que é eliminar definitivamente a dor, ela vai se cortando, porque a dor da pele é tão grande que ela sente que está diminuindo um pouco a dor da alma. Então existe essa dor, um negócio lá dentro que a pessoa não sabe o que é. Indescritível a dor, tirar a essa dor. angústia. Uhum. Desculpa te interromper. Existem duas situações. Primeiro, crescer dói, tá? Os ossos doem. Então, você vai juntar essa dor física mais uma somatização. Ótimo. Vai piorar um pouco a dor. Você agrava-se o quadro com a instabilidade do adolescente. Respondendo já a pergunta dessa senhora, me parece, a filha dela tem um diagnóstico, ela falou aí, de esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma psicose. Então, ela tem que ser medicada. Só oração não vai resolver. Ela tem que ser medicada. Pode trazer para a igreja, pode orar, pode fazer fisioterapia, pode fazer terapia, mas precisa ser medicada, porque sem o remédio a esquizofrenia não se equilibra. Ok? E se ela fala de uma perda, nós não falamos isso passou aí desapercebido, mas é um outro problema que o adolescente enfrenta, que é a perda. Uma perda traumática, um divórcio, a perda de um pai, da mãe. E ela parece que na minha memória diz que ela perdeu o pai. Então, essa perda do pai, um divórcio, uma mudança, podem gerar também um estado depressivo. Pode também, uma outra situação, ter possessão. Não nesse caso aqui, que a gente já viu que ela tem um diagnóstico, né? Mas pode ter a possessão também. É a criança que ela... Você falou, pastora Tilly, sobre os filmes. Às vezes a criança fica muito em frente à internet. Hoje os pais estão usando muito a internet para distrair os filhos. E talvez isso está prejudicando espiritualmente o filho. Ele sendo influenciado, né? E aí tem possessão. Eu já cuidei de crianças e adolescentes. Eu já vi crianças possessas. A primeira vez que eu vi, eu não acreditei que meninos tão lindos, tão bonitos, pudessem ficar possessos. Mas aí eu aprendi a lidar com aquilo, porque eles ficavam possessos mesmo, e nós tínhamos que orar e expulsar aquele demônio. E isso há alguns anos atrás. Não tinha internet, não tinha o celular, então as crianças elas corriam, era bola, era jogos físicos, esportivos, então as crianças tinham menos depressão, tinham menos esses sintomas aí de depressão, de isolamento, de angústia, porque elas extravasavam. Mas tem possessão, não tem, pastora? Pastor, nosso primeiro ano no Ministério de Juniores foi assim, foi uma lição para a gente, porque foi o desafio da nossa vida. Nós pegamos uma menina de 11 anos que ela ficava possessa praticamente todos os cultos que ela ia. E era assim, 45 minutos, um histórico familiar e um histórico de vida terrível, abandonada pelos pais. Se cortava, a gente não tinha essa experiência de ver um adolescente se cortar, uma criança se cortar, né? Aquilo para a gente era um absurdo, né? A gente não tinha convivência com isso. E no caso dela, não precisava ser um tratamento também psíquico e tudo, mas a libertação foi assim fundamental para ela. A gente tem casos hoje, depois a gente aprendeu a lidar com essas coisas, de ter, sim, possessão. Mas eu penso que a maioria deles são casos que podem ser tratados. E a gente encaminha para os psicólogos da casa da família, a gente encaminha os pais, a gente aconselha os pais. Mas há um preconceito muito grande dos pais hoje em procurar um psicólogo para os seus filhos. Eles acham que, alguns pensam que é algo assim, um dinheiro jogado fora,
que é desperdício de tempo, não tem tempo para isso, e a criança vai sofrendo, ele continua com aquele problema até chegar a uma situação grave, que é o de se cortar. É verdade. Eu não poderia deixar de falar aqui do Colégio Batista Getsemane, que é um colégio cristão, que é aqui da Igreja Batista Getsemane, que tem ajudado muito os pais, tem identificado alguns sintomas e tem procurado ajudar, estar junto com os pais. Igreja e colégio faz uma parceria muito linda. A doutora Eugênia, que já deu aula em escola estadual, você vê essa diferença, também esteve no Colégio Batista Getsemane. Fui coordenador de disciplina no Colégio Batista Getsemane. E se a questão é espiritual, pastor, eu entendo o seguinte: orou, a libertação veio. Só que o problema da depressão é que a base dela não é espiritual, é emocional. E essa estabilidade emocional, ela não vai passar com oração. Então, vai precisar de uma terapia, vai precisar de um remédio para equilibrar esse quadro. E não é só o preconceito dos pais, não, tá? De ter um filho problemático, né? Aborrecente, alguns dizem. E isso, ainda que o adolescente não diga, não ache ruim de ser chamado de aborrecente, essa palavra aborrecente ela é muito ruim. Ela traz um significado muito carregado de que ele é problema. Então, ele também se recusa, às vezes, até de pedir ajuda, porque ele não quer ser tratado como diferente. Então, a depressão hoje juvenil ela é muito séria e é muito importante esses programas, esse debate, para esclarecer isso, porque é um pedido, é um grito de socorro. E se na depressão não houver essa ajuda, o índice de suicídio é muito grande. Nós estamos no mês de maio laranja. Dia 18 foi a prevenção da violência contra o adolescente. Por quê? Essa violência subiu níveis assustadores. Então, se o problema é espiritual, vou fazer aqui um papel terrível, né? Glória a Deus, vamos orar, ele vai ser liberto. Agora, se o problema não é espiritual, deixa esse menino ser tratado, porque senão ele está correndo risco de vida. É verdade, você já orou, já buscou a Deus, já orou, já ungiu, já levou o pastor, o menino continua ali. Não, o problema agora passa a ser emocional. Já que nós falamos de colégio aqui, como identificar uma criança com TDAH? TDAH. TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas são repete bem de novo. claros. Transtorno, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas, às vezes, são até um pouco parecidos com depressão em algumas coisas, mas o principal é a perda de foco, né, que é a concentração da criança. Ele é muito ativo, ele não consegue ficar parado no lugar só, ele corre muito, ele está sempre buscando alguma coisa, mas tem testes para isso. Nem sempre uma criança que é alegre, ativa, ela tem TDAH. Não tem. Isso tem que ser alguma coisa em excesso. Ele não consegue se concentrar. Nada. Às vezes, até na televisão, ele fica um tempinho só, já não consegue mais, vai para outra coisa, vai para outra atividade. E isso já se manifesta desde pequeno, pastor. Isso tem não solução? Depois. Claro que tem. Existem medicações para isso, né? Todo mundo já sabe até o nome dele, do remédio. Então, é muito fácil. Só não pode tomar revelia. Não pode. Tem que ter... tem que ter tem que ter prescrição médica do neuropediatra. Diz que a cloroquina agora também está tendo que ter receita médica, né? Receita. Tem que ter. O protocolo diz que sim. Pastor, e eu aconselho aos pais a não demorarem muito para procurar ajuda para essa criança, porque eu vou falar de experiência própria. Meu filho teve TDAH desde o primeiro, do fundamental lá, que a gente começou perceber essa irritação. Nunca teve paciência para assistir uma TV, nunca teve paciência para jogar videogame, nunca jogou, não gosta. Mas a gente só foi acordar. Pastor Eugênio sofreu muito com ele, porque foi o coordenador dele. A gente só foi acordar de que o Caio precisava de uma ajuda e que precisava de tomar um medicamento. Ele já estava do 2º para o 3º ano, e a gente prejudicou ele muito com isso.
Essa palavra que você deu aí, a ser tardio para ver o filho. O que acontece que os pais não estão vendo os filhos, não prestam atenção nos filhos? Às vezes o filho está com um comportamento assim, talvez até um comportamento diferente, fazendo coisas diferentes, e os pais não conseguem ver isso. Você, como mãe... Eu sempre criei meus filhos, deixei de trabalhar para cuidar deles, sempre fui muito atenta. Mas sabe o que é aquele negócio de não querer aceitar? Sabe? O menino ele é muito alegre, né? O Caio é muito alegre, muito para cima. Não, isso é do temperamento, isso é do jeito. E não entender que ele tem corrigimos muitas vezes indevidamente. A gente se arrepende muito, a gente já pediu perdão para ele por isso. Nós o corrigimos indevidamente, o castigamos indevidamente por ser um problema, e ele vivia sendo castigado por algo que podia ser corrigido, que podia ser tratado, mas a gente não tinha essa percepção. E quando nós fomos alertados pela coordenação da escola a procurar um psicólogo, que a gente começou a tratá-lo, até mesmo na casa da família que a gente fez esse tratamento com ele, e aí nós procuramos uma neuropsicóloga, né? E ela, uma neurologista que começou a fazer esse tratamento e o medicou, foi que o Caio melhorou. Que legal. É porque a gente pensa assim, nos nossos tempos, quando os nossos pais nos corrigiam, e nós queremos também transportar para o tempo de hoje. Só que o tempo hoje é muito diferente, né? As atividades são diferentes, o que os jovens têm hoje é muito diferente, as crianças. Então, é um tempo totalmente diferente dos anos atrás, que a gente ficava. Eu fui criado em jogando bola na rua, com turma, correndo atrás, bolinha de gude. Podendo extravasar. Extravasar. Tempo bom aquele. Tempo bom, descalço. E a grande dificuldade dos pais hoje é não conhecer os filhos. A grande reclamação que nós temos recebido, né, durante essa pandemia, aí, durante a quarentena, é: não aguento meu filho, eu preciso que a escola volte. Como que os pais não aguentam os filhos? Como? Já tem até uma associação de pais para festas, quando voltarem às escolas. Associação dos pais que estão aflitos, com filhos em casa. Olha que declaração Você vai fazer uma festa. Degradação. Olha que declaração de falência. Eu preciso terceirizar a minha paternidade porque eu não aguento meu filho. Socorro, professor. Então, na verdade, esse pai precisa de uma ajuda mesmo. Primeiro para ele, né? E depois para o filho. Aliás, dizem que quando nós estamos atendendo, nós identificamos o problema não no filho, mas nos pais. O filho não tem problema, são os pais que têm problema. E a gente tem que tratar os pais. Quando a gente fala assim: pais, vocês precisam de um tratamento, eles ficam espantados. Não é nosso filho que precisa, não. O seu filho só está refletindo o que vocês estão vivendo. Esse é o cerne da dificuldade de levar a criança para ser tratada, porque também vai ter que admitir a sua fragilidade, a sua dificuldade. Então tem que levar para tratar. Não adianta. Pai, então vocês estão ouvindo aí de especialistas, experiência própria. Não demore, porque senão fica tarde aí. Tá certo? Olha aqui, meu filho fica muitas horas na internet. Isso pode causar depressão? Pode. Pode. Com toda certeza. Se essa criança, principalmente, tiver uma predisposição genética, porque você já pode nascer com a predisposição, DNA, né, dos seus antepassados terem, é muito genética. Mas você pode ter a predisposição e nunca desenvolver uma depressão, porque tem que ter os starts, os gatilhos, e a desestrutura familiar, os bullying e excesso de atividade e muitas outras coisas, né, podem ser esses gatilhos. Hoje nós temos a síndrome de deficiência de tela, que crianças de 2, 3 anos já ficam irritadas, já choram se você tira o celular da mão dela. Você imagina um adolescente que fica 6, 8 horas na frente de um jogo, na frente de uma tela. Então, tem alguns que quebram a porta do quarto com um chute, né? Então, assim, hoje os jogos eletrônicos precisam ser controlados, e se não são controlados, eles provocam lesão mesmo, tá? Na cognição, no aprendizado.
O que você diria, pastora Tília, para esses pais aí, sobre esses jogos, sobre ficar na internet? Tem criança que não consegue desligar, ela fica ali, você pode entrar, pode fazer o que quiser, ela não sai da frente da televisão, do joguinho, da tela, do computador. Pastor, é um caso muito sério, porque é uma questão de autoridade. É uma questão de... os pais estão com... A gente, quando vai conversar a respeito disso, porque, primeiro conselho que eu sempre dou para os pais, não permita que seus filhos fiquem de porta fechada. Isso não é uma questão de privacidade, isso é uma questão de proteção. Você protege seu filho quando você mantém as coisas às claras dentro da sua casa. Quando os computadores são ligados de maneira que você possa ver, a internet, senhas são expostas para os pais. Não tem esse negócio de um menino de 9, 10 anos ter senha no celular que o pai não pode ter acesso, que ele fica de porta fechada assistindo as coisas no tablet. É uma questão de proteção, de cuidado desse pai com essa criança, com esse menino. E autoridade. Ah, mas o que eu vou fazer? É autoridade, a questão de chegar e de impor, de se impor como pai, como autoridade sobre essa criança, o tempo que ele tem determinado para estar ali. E acabou. Que desligue até a central da internet, mas que cumpra com rigor Tem pai que fala assim, mas 2 horas eu dou para o meu filho. 2 horas é tempo demais. 2 horas são muitas horas. Daquela criança com acesso a coisas que, às vezes, o pai não tem a menor noção do que ele está vendo. Tem os desenhos que são os considerados animes. E eles podem ser tanto vistos, quanto podem ser lidos em revistinhas, são as famosas mangás. Pastor, a maioria dos desenhos de animes, eles são tenebrosos, eles são tendenciosos a suicídios, a depressões, são macabros os desenhos, não tem beleza neles, não tem cor, não tem vida neles. E os pré-adolescentes estão muito ligados nos mangás. As crianças também, né? Porque eu vejo os pais soltando tablet, o celular na mão do filho, para o filho distrair, e o filho fica ali, se deixar, o filho fica o dia inteiro com aquilo ali. Tem que ter um limite. Pensa um desenho que todo mundo... Eu já vi muitos pais colocando bebezinhos de 6 meses com o tablet na frente do carrinho para ele assistir. É a tal da Peppa. A Peppa, ela é desequilibrada, ela grita com os pais, ela xinga o pai. À mesma hora que ela é uma pessoa dócil e sorridente, ela já é extremamente agressiva e irritada. E é isso que o bebê está recebendo. E isso ele vai levar, isso é ensino. À medida que ele vai assistindo ali, o desenho dura 30 minutos. Cada episódio. E, às vezes, é um desenho atrás do outro, é um episódio atrás do outro. E esse bebê está se alimentando daquilo ali. O dia que ele crescer, para essa mãe tirar isso dele, é muito mais difícil do que se ela tivesse não permitido que essa criança tivesse acesso a esse tipo de desenho. Muito sério, né? Essa questão de deixar o filho com o celular, a criança. Tem um desenhozinho no Discovery Kids que ele é feito de caveirinhas, monstrinhos, aquela figura da morte, também é um bebezinho. E os meninos estão crescendo, se acostumando com essas imagens e com essas figuras depressivas. E tem criança que vira para a gente hoje e fala assim, mas Jesus vai me proteger do quê? Ele não tem medo de nada, ele não tem medo da morte, ele não tem medo do vampiro, ele não tem medo do monstro. Ele não tem medo de nada, ele não precisa de Jesus. É verdade. Olha aqui, o que leva uma criança a desenvolver tics? Tem tratamento? Tics? Tiques nervosos? Tique nervoso, né? Manias? Mania. Tem tratamento? Alguém perguntou isso aqui agora. Tem. Tudo tem tratamento, pastor? Tudo tem jeito. Tem jeito. As manias, elas são neuróticas, né? O transtorno obsessivo compulsivo, tá? Elas podem ser base também para criança ou adolescente se cortar. O corte aí, ele também é fruto não só do borderline, mas também de manias neuróticas, porque alivia.
porque esse corte que se dá, ele substitui de forma catártica um exercício físico, tá? Então, Agora, assim, você falou em cortes aí, como é que nós vamos lidar? Como é que o pai pode lidar com a automutilação, se o filho já tentou suicídio, já cortou, já pegou o filho correndo, foi para o hospital? Como é que o pai vai lidar com isso e com essa criança ou com esse adolescente? Mais com o adolescente, né? Como é que ele pode fazer para lidar? Criança também? Como é que ele faz agora? criança também. Criança também se corta. Às vezes ele aprende com o pai e a mãe. Ai, Jesus. Nós somos exemplos das crianças, nós somos exemplos. Então, tudo que a gente faz... Eu sou terapeuta familiar, né? O senhor sabe, o senhor me vive mandando os casais. Mas, assim, você é o espelho. Então, se não existe uma estrutura familiar, provavelmente, lá embaixo, vai sofrer mais do que nós. Porque nós temos uma estrutura emocional, um desenvolvimento psicoemocional, e a criança não tem. Eu ia completar, quando você está falando do caso das TVs e vídeos, é que a criança não sabe distinguir, às vezes, o que é real, o que é aquilo que está só na TV. Então, por exemplo, passa cenas em que tem coisa que ela não tem, por exemplo, ela começa a sentir aquela angústia de não possuir as coisas, começa a ter, por exemplo, pessoas que vivem uma vida muito melhor, que ela é muito mais feliz, ela começa a sentir angústia e frustração. Todos esses sentimentos vêm pela TV, inclusive, pelos vídeos, pelos blogs, pelos Instagrams da vida. Tem criança pequena com Instagram, pastora? Tem. E de 6 a 7 anos ele não sabe discernir. Não sabe discernir o que é real, o que é imaginário. Então, essa angústia, ela traz depressão. Ela traz depressão. Agora, tem uma pergunta aqui. Como é que eu recomeço... como é o recomeço de um adolescente ou jovem que tentou suicídio? Então, o jovem tentou um suicídio. E agora a família socorreu... Ele está lá, certamente ele vai ficar meio envergonhado, né? Sim, querendo até sair do convívio. E como é que a família faz? Amor, pastor. Amor, aí. Amor. O amor é o melhor remédio. Abrace essa adolescente, essa criança, demonstre carinho, fala assim, olha, você é nosso, você tem uma família, você tem pessoas que te amam. Isso é o melhor remédio. Claro que ele vai fazer terapia, claro que ele vai usar uma medicação, ou um ansiolítico, ou um antidepressivo, que seja, mas o amor, o acolhimento. Tem uma pergunta aqui, existe alguma relação entre o suicídio e DNA? DNA mesmo? DNA não. Não é hereditário, o suicídio não é hereditário. Existe uma correlação depressão-suicídio. A depressão, existem 2 tipos de depressão, que é a endógena e a exógena, né? Que é a reativa e que é a de fora. Fatores externos. Essa pode ser causada aí por uma nota ruim, uma briga com os pais. Agora, a interna, essa tendência pode ser herdada dos pais. Então, a correlação depressão, suicídio, uma pessoa deprimida, ela tem 30% a mais de tendência de suicidar. Tá? Então, porque ela tem a ideação suicida, ela pensa em suicídio. Então, no adulto, aproximadamente 20 vezes antes de tentar o suicídio. As mulheres tentam mais suicídio, mas é um suicídio que muitas vezes não chega a óbito. Os homens tentam mais suicídio, e é um suicídio que... Tenta menos, desculpa. E é um suicídio que leva a óbito. Então, a pergunta aqui foi se esse DNA é geracional. DNA, sim. Então, porque vamos trazer agora para o campo espiritual. O avô tentou suicídio, ou cometeu suicídio. O pai... cometeu suicídio. Aí, esse mesmo espírito está rondando a família com suicídio.
Tá vendo? Que é aquela questão de bênção e maldição, a maldição que acompanha uma família. Então, acho que isso aí tem que ser estudado também, a família. Eu creio que nós temos que olhar. Tem que olhar. Tem depressão? Tem. Tem algum transtorno? Tem. Mas aí agora você tem que ver essa questão geracional. Puxa, aconteceu com meu avô. O irmão do meu pai. O irmão da minha mãe. E agora está vindo aqui minha família, meu filho, eu vi isso aqui. Então tem alguma coisa geracional. Que nós chamamos no campo espiritual de, o nosso pastor escreveu, bênção e maldição. Maldição familiar. Eu acho que não é uma questão de DNA. É uma questão, talvez, de um processo de libertação nessa família que precisa ocorrer. E eu acho que tem quebra. Dá para se quebrar, dá para terminar isso aí. Isso não precisa dar continuidade na vida de ninguém. É o que o pastor prega aqui. Se você aceitou, se você tem uma vida transformada, se a sua vida foi liberta, você não tem que ter isso te acompanhando para o resto da vida. E é geracional, você já localizou isso? Os pais são sacerdotes? Vamos orar e quebrar essa maldição? Né? A doutora Lucileia está aqui, miladiano, né? Ela trabalha na clínica da alma. Raiz de iniquidade, não é isso, doutora? Raiz de iniquidade, não é isso? Raiz de iniquidade, iniquidade geracional, que vem de geração a geração. Então, eu posso quebrar isso na minha vida e nas minhas gerações. Eu já quebrei isso nas minhas gerações todas. Amém. Tem coisa que a gente tem que olhar mesmo. E nós temos que entender que esse espírito maligno, ainda que seja esse espírito de morte, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está a presença do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Olha aqui, qual a diferença entre tristeza e depressão? Pergunta aqui, tristeza e depressão. Pastor, a tristeza faz parte, é um sintoma, mas só porque eu estou triste eu não estou com depressão. Tem que ficar claro aqui que depressão é uma doença, é um distúrbio bioquímico do cérebro. Então, o meu cérebro está com um distúrbio de serotonina e outros hormônios. Tristeza faz parte do quadro, mas não é porque eu estou com tristeza que eu estou com depressão. As pessoas estão deteriorando, estão falando, estou deprê, só porque eu estou triste? Não. Não pode. As pessoas usam muito disso, né? Toda depressão leva ao suicídio? Não, nem toda depressão leva ao suicídio, não. É uma tendência, né? É uma tendência. Então, e ainda aí sobre essa questão da tristeza, se no adulto uma tristeza, né, vem e vai embora, e tem uma causa, está triste por alguma coisa, no adulto ela pode durar até 4 meses. Agora, na criança, 2 semanas você já se mobilize. Porque não é normal uma criança ficar 2 semanas triste. E essa tristeza que ela não sabe de onde vem, que ela não sabe dizer qual que é a causa. Essa é a diferença básica. Tem uma pergunta aqui que eu acho que já foi respondida, mas chegou aqui, as pessoas não devem ter ouvido. Pressão e cobrança levam à depressão e também ao suicídio? A segunda causa. É a segunda causa, foi falado. Muita pressão, muita cobrança, né, leva a isso aí. Agora uma pergunta para o teólogo aqui. Agora o senhor vai deixar de ser psicólogo e será pastor. Quem suicida vai para o inferno? Como teólogo, eu posso devolver a pergunta. O inferno já foi inaugurado? Essa é uma pergunta clássica, né? Se os suicidas herdarão o reino do céu. Olha, o único pecado que não há perdão para ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Norman Geisler, no livro dele sobre ética, ele vai defender que o suicida, ainda que por frações de segundo, ele tem oportunidade de arrepender. E o arrependimento é a base para aquele que quer ser salvo. Tá? Então, eu não advogo que os suicidas vão para o inferno, porque esse julgamento está no poder de Deus, não está no nosso poder. Nós não somos juízes. A gente não sabe o que aconteceu até aquela pessoa morrer. Nessas frações de segundos que o cérebro ainda funciona 5 minutos
depois da morte biológica, né? Então, quem tenta o suicídio é uma pessoa que está no último estágio. Ela já não tem... Ela já deve ter tentado, as faculdades mentais normais. Então, ela não está no seu estado normal de consciência. O estado de consciência está alterado. Nós podemos até discutir isso mais prolongadamente, né, ou pelo e-mail, ou por um debate simples, porque na televisão não dá para tratar tudo isso. Mas a motivação suicida, ela é muito diversificada. Não dá para você bater o martelo e dizer, olha, não houve salvação, porque você não acompanhou aí esse estado terminal. A gente não pode julgar. Nós já estamos indo para os finalmente aqui, mas chegou uma última pergunta. Também não queremos incentivar ninguém a suicidar, tá? Que esse é um outro problema muito sério. É isso mesmo. Se você está com pensamento de suicídio, em nome de Jesus, pare com isso. Jesus é vida, tá certo? Amém. Meu filho está vendo séries Sex Education. Um colega indicou e fala que gosta de homem. Ele está depressivo. O que eu faço? Vocês conhecem essa série? Sex Educação. É para adolescente, né? Pastor, essa série é terrível. É tá? mesmo? Não, ela é, assim, extremamente... não sei nem como eu coloco. Degenera os costumes. Degenera mesmo, degenera. Ela tem todo tipo de libertinagem que você puder imaginar, tem nessa série. E, infelizmente, os adolescentes estão assistindo muito. O que o pai faz nesse caso? Olha, a mãe? A primeira coisa a primeira situação que eu acho que, para chegar a um ponto do menino assistir uma série dessa, se ele é por curiosidade, senta e conversa, aconselha, né? Esteja atento ao que seu filho está fazendo. Isso é a primeira atenção que o pai tem que ter, é a tudo que o filho faz, o que rodeia a vida desse menino durante o seu dia, os seus amigos, as influências que ele recebe, de onde que está vindo. Agora, o fato do pai ter a liberdade de conversar, não sei se vocês concordam comigo, com o filho a respeito de uma série dessa ou de qualquer outro assunto, é que esse relacionamento com esse menino tem que ser gerado lá desde a primeira infância. Para ele ter liberdade de aconselhar, de falar com ele a respeito do que ele está assistindo, e desse menino ter abertura com seu pai, com sua mãe, é porque foi um relacionamento criado desde a primeira infância. Não adianta ele não ter tido esse relacionamento, e agora que ele é um adolescente, que já está nessa fase complicada de transição, de achar que sabe das coisas, né? Ele querer vir se impor, ele não vai conseguir. Pastora Tília, ele vai tirar a série e vai colocar o quê no lugar? Pois é. Que complicado, hein? Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, dá a receita para esse pai e para essa mãe, que principalmente tem filhos que está começando agora. Ensine seu filho, anda com ele, é pelo caminho, é ao levantar, é ao deitar, é à mesa, comendo com ele. Isso significa relacionamento, isso significa intimidade. Ele vai ter sempre, se esse pai começa desde a primeira infância a preservar esse conceito da palavra de Deuteronômio 6, esse pai nunca vai ter problema de ter um relacionamento, de conversar sobre qualquer coisa com seu filho. Agora, eu creio que se o pai está nessa situação, ele pode procurar. Nós temos aqui um departamento de adolescentes. Todas as igrejas evangélicas têm um departamento de adolescente. Pode pedir os adolescentes da igreja para fazer uma visita para o seu filho, o líder do adolescente para fazer uma visita, fazer uma ligação, né, para ver se consegue tirar esse adolescente de casa, entrosá-lo num grupo de adolescentes cristãos, onde ele vai para um acampamento, vai ter um jantar, vai ter brincadeiras, aí ele vai mudar, né, porque isso é muita influência também. Por isso que a gente está aqui, os pastores, né, que cuidam desses meninos, que cuidam dos adolescentes, os líderes dos adolescentes, dos juniores, para que a gente possa ajudar, a gente possa ser esse ponto intermediário entre esse pai e essa criança e esse adolescente. E a gente consegue fazer Legal. isso. E estamos aqui para ajudar, pastor, Sim. não só de forma tampão, né? Por quê? Porque isso é uma construção.
Não adianta você não brincar com seu filho, não adianta você não estar presente na vida do seu filho, entregar ele à televisão, à escola, aos amigos, aos colegas, ser ausente e depois, na hora do problema, querer depositar ele nos adolescentes, na igreja, na escola. Infelizmente, hoje nós temos uma leva de pais que não querem ser responsáveis pela criação do filho. Aí, uma vez que ele localiza o problema, ele quer terceirizar o problema e entregá-lo aos cuidados de outro, e quer recebê-lo curado, bonitinho, limpinho, cheirosinho. E não dá para ser pai, não dá para ser mãe e não ter trabalho. Entendeu? É verdade. Família dá trabalho, mas vale a pena. Agora, vamos para... Nós já estamos terminando nosso horário, então eu queria uma última consideração de cada um, bem pequenininha, para a gente fechar dentro do horário, tá bom? O que você tem para dizer assim para os pais, doutora? O que poderia dizer para os pais que pode ajudá-los? Eu falei agora há pouco, né, sobre o amor, né? Porque quando se ama, se cuida. E se cuida é sempre. Dá trabalho? Dá. Mas quando uma criança é amada, o desenvolvimento dela é outro. Uma criança que recebeu o amor, que não foi rejeitada, a vida dela é outra, o desenvolvimento intelectual, social, emocional é outro. Então, vamos cuidar dos filhos. A partir do momento que você os teve, ele é propriedade sua, responsabilidade sua. Não adianta, como o pastor falou, terceirizar. Ele é meu filho. As outras pessoas vão ser uma ajuda, mas a responsabilidade é minha, desde criança. Ok. Depressão é uma coisa muito séria. Depressão juvenil ele é mais séria ainda por causa da inquietação, por causa da agitação, por causa de todos os conflitos psíquicos e hormonais que o adolescente está vivendo. Então, o que como igreja, como pastor, como psicólogo, eu quero deixar como mensagem é: procure ajuda, procure ouvir o seu filho, procure ouvir a dor do seu filho, sem aquele cuidado assim, você já tem tudo. Não tem, porque se está passando por isso é porque está faltando alguma coisa. Então, nós temos que ter essa